Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário Internacional Uninter. Competência e Empregabilidade vai ao ar todas as segundas-feiras às 17h15. Se você em algum momento não puder estar conosco nesse momento, este programa também está disponível no Facebook, no YouTube, na Escola Superior de Educação. A gente, nesses 2 anos, quando a gente vem trabalhando os temas competência, empregabilidade, a gente sempre trabalha temas importantes dentro de algum curso de formação, dentro de uma área específica, aonde que esse curso, de fato, tem o papel da empregabilidade, trazer o exemplo de um aluno, de um egresso, que de fato valida esse todo o processo aí, no processo de formação, a formação continuada. Falar de egressos, como sempre digo e repito lá junto com a diretora da escola, a professora Dinamara, que a maior joia que uma instituição de ensino pode ter são os nossos egressos. Mas egressos, eles são a construção e a lapidação dessa joia. E quem participa, faz o processo dessa joia são, de fato, os nossos professores, é todo o corpo docente. Então, esses também são os grandes lapidadores, os responsáveis por colocar essas joias no mercado. Mas, e aí, a gente sempre tem, de fato, que entender o cenário, dizer que esse programa é um programa inclusivo. Eu sou o professor Sidney, vou fazer aqui a minha autodescrição, né? Então, eu sou uma pessoa de 53 anos, estou usando barba, sou calvo, uso óculos, estou com uma camisa de lã listada, de camiseta marrom, juntamente gravando diretamente dos estúdios em Curitiba. Juntamente comigo hoje vai estar presente aqui a professora Jucimara, professora Lília, a Josiane e o André. Cada um vai contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho mais. O importante nesse momento, por que da autodescrição, por que falar? Porque a gente vai trabalhar um tema super importante. O tema que não é meu, é um tema abordado pela Lei Brasileira de Inclusão. Educação inclusiva, das ações institucionais e a formação de professores. Qual é este professor? Que cenário que ele está? Que de fato, quem são as pessoas que ele atende? Quem tem direito? Porque a inclusão, ela é um processo que nasce lá, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente corporativo. E como é que nós preparamos esses profissionais para que de fato tenham aí um papel fundamental nesse processo de inclusão? E para falar sobre o tema, claro que a gente tem que contar com um especialista no assunto. E para isso, na tarde de hoje, gostaria aqui de chamar a nossa querida professora da área de educação, professora Jucimara Bandeira. Professora, primeiramente eu queria agradecer imensamente a professora por ter aceito o nosso convite. Como a professora e os nossos convidados, cada um tem a sua agenda correndo, tal, mas ceder um espaço aqui no nosso programa é muito fundamental para que a gente faça, de fato, muitas vezes, a desconstrução do que já foi construído quando a gente vai falar sobre educação inclusiva, né, professora? Muito bem, belas palavras para começar nessa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e vou fazer minha audiodescrição antes da gente começar. Eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, com mechas ou luzes, como queiram. Visto uma blusa rosa, um casaco preto, um colarzinho, um brinco pequeno, né? E é um prazer estar aqui. E acho que o professor começou muito bem, né? Falando sobre essa inclusão e sobre a importância de falar. É um debate importante e um debate que a gente não deve fugir nunca. E como você disse muito bem, começa em casa. E para falar, temos especialistas, temos egressos, acho que vai ser uma discussão muito boa. Começar a falar de inclusão é falar sobre direito de todos, previsto desde a Constituição. Acho que é bom lembrar sempre da legislação que a gente está amparado legalmente. E a gente tem que buscar.
infelizmente temos muitos desafios que os nossos convidados com certeza abordarão, né, nesse começo. Eu sou, como disse, professora da área da educação, sou mestre em educação pela UFPR, sou também especialista em educação especial, atuei por muito tempo, não vou falar muito tempo, né, um pouquinho de tempo aí na rede pública, né, na educação básica, e aí sempre tratando dessas temáticas importantes, inerentes à nossa formação de professores, que também vamos abordar aqui hoje, né, professor? É muito bacana, professora, quando a professora fala assim, de fato, o do nascer em casa e a gente entender o cenário, como disse a professora, um direito que é assistido, mas muitas vezes negado, né, professora? Por isso que a gente sempre tem especialista e o fato de a gente ter que discutir um tema desse é necessário, que não deveria, né, professora? Porque deveria fazer parte do dia a dia já. Até a professora até comentou, eu estava gravando um programa anterior que era a questão do físico e também como a gente vai falar do profissional, do professor, mas a gente também tem que entender muito os cenários de fato depois desse professor, porque a gente está falando de sala de aula, mas a gente tem um cenário que é um cenário da questão da empregabilidade, né, professora? Porque a inclusão por cota não se discute mais isso. Você tem que discutir a inclusão por competência. E aí é sempre bacana a gente frisar muito isso, né, professora? Muito bem, acho que você toca num ponto crucial, que a gente não está falando só em escola, a gente está falando da sociedade. E para que eu tenha cidadão, esse cidadão ativo, participante, eu tenho que incluir, ele tem que estar incluso. Então, você vê que a gente ainda segrega muito, né? A gente exclui muito, e uma sociedade bem-sucedida só se faz com pessoas competentes e que tenha dignidade, né? Então, tudo passa pela dignidade, pelo direito, enfim, para que você possa ser um cidadão de direito mesmo, eu tenho que pensar, né, no conhecimento, nas minhas competências, que cidadão eu serei e que trabalhador eu serei, de que forma eu entro nesse mercado de trabalho. Acho que são aí dimensões imensuráveis num país de uma extensão como o Brasil. Então, vamos falar um pouco, né, falar do nosso país, do nosso contexto, mas eu penso como você. Tem como, a gente vai falar para um grande público aí, nossos estudantes, de diversos cursos, né, professor? Não só da nossa área da educação. Não só na educação, porque esse programa é transmitido aí para mais de 700 polos no Brasil, nossos polos no exterior. Olha. E a nossa comunidade acadêmica, os nossos egressos. Mas para a gente compor toda essa discussão, professora, temos especialistas na área. Gostaria que colocasse na tela os nossos convidados especiais. Já queria fazer um agradecimento especial e já pedir licença para os meninos, respeitando a ordem. Acho que a gente também tem que ainda prezar pela educação, valorizar o papel das mulheres. Então, vamos dar a voz aí, primeiramente, às nossas convidadas. Professora Lilian, seja muito bem-vinda, professora. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu gosto demais de participar das palestras, formações e eventos da Uninter. E eu digo que é uma honra ter a professora Jucimara aqui com a gente, né? Uma pessoa que já milita aí pela causa há muitos anos, né? Uma honra também ter o professor Wagner, doutorando em filosofia com deficiência visual, muito importante também para a nossa discussão. E o André também, né, um egresso da pedagogia. Vou fazer aqui a minha audiodescrição. Sou uma mulher de 60 anos, loira, cabelos um pouco brancos e mechas loiras, uso óculos, estou vestindo uma blusa preta e uso uma patimina meio rosinha claro e meus cabelos são de tamanho médio. Muito obrigada pelo convite. Falar de inclusão é falar de algo transformador, é falar de revolução. Então, acho que a gente vai fazer uma grande revolução hoje aqui, porque falar de inclusão é muito bom. E sempre que a gente fala de inclusão, a gente fala de mudança. E mudança é muito importante.
né? Mudança, não tem coisa melhor na vida do que a mudança. Claro que para melhor, mas eu acho que falar de inclusão, hoje a gente vai falar de coisas muito bacanas e que a gente possa utilizar isso, né, na formação dos professores, nesse tema tão importante. Hoje, na hora do jornal da 1 hora, eu assisti uma pesquisa do Instituto Ipsos, acho que é isso, e diz que 76% dos brasileiros acham importante combater a desigualdade e que a gente ainda está no início, porque o Brasil é o país mais desigual nessa questão que esse instituto pesquisou. Então, veja a importância desse programa, a importância da gente estar discutindo porque a questão da deficiência passa pela questão da desigualdade. Então, estou muito honrada de estar aqui, muito obrigada. Imagina, professora, obrigado você. Eu acho que é bem isso que a professora acabou de colocar. Quando a gente fala, é até assustador quando a gente tem esse número, mas a gente sempre fala que a vontade de fazer é muito importante e a atitude é o que vem em primeiro lugar. Então, um programa como esse, trazer especialista no assunto e para que você, nosso aluno aí, nosso egresso, de fato, entenda um pouquinho, porque nós não estamos trazendo um tema novo, nós estamos tentando trazer para que de fato você entenda que isso é fundamental, faz parte do seu dia a dia e nós temos a responsabilidade de estarmos envolvidos, engajados em qualquer processo e principalmente quando a gente vai falar em inclusão. Wagner Bittencourt, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica aí o meu abraço a você e estendo a todos os demais. Eu que agradeço o convite, estou bastante feliz de estar aqui para conversar sobre esse tema tão importante que é a inclusão. Eu sou um homem branco, uso barba e cabelo castanho, já meio grisalho. Meus olhos também são castanhos. Estou vestindo um casaco cinza, uma blusa bordô. Estou numa cadeira com espaldar alto, meio cinza. E atrás de mim tem uma parede meio... Enfim, cada um me diz que é uma cor meio bege, meio amarela, meio... Enfim. Falando um pouco sobre minha trajetória, né? Sou graduado em filosofia, sou mestre em filosofia também pela Universidade Federal do Paraná e no momento estou no doutorado em filosofia. Eu trabalho com inclusão de pessoas com deficiência na Universidade Federal do Paraná, no NAPNE, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, que fica dentro de uma superintendência da universidade, que é a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade. Como eu disse, eu sou um homem cego, então vivo a questão da inclusão todo dia, trabalho com a inclusão. Meu tema de pesquisa é sobre pessoas com a relação entre filosofia e deficiência, e acho que a gente vai ter uma ótima conversa aqui hoje. Obrigado, gente. E o bacana, Wagner, é que quando a gente tem a temática do tema e trazer... você vive na prática, você vai poder dar aí os nossos exemplos. Eu acho que quando você está aí dentro de uma universidade, e é o que a gente vai ver hoje aqui no nosso programa, é que eu até falava no início ali, não é mais a inclusão de cota, mas a inclusão por competências e por habilidade. André, já pudemos estar em outros eventos, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O André é nosso egresso, ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Vamos lá, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, feliz segunda. Meu nome é André Henrique Bozejevski Pereira. Fazendo audiodescrição, não sou um homem branco de 22 anos, tenho uma deficiência de visão monocular, meu olho esquerdo, né, sofreu um acidente quando menor, e com o direito enxergo plenamente, né, dentro das devidas possibilidades. Sou graduado em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional UNINTE, como o professor bem falou, a gente já nos conhecemos em outras oportunidades. Estou agora cursando licenciatura em Letras e pós em Educação Especial. Eu acho que complementa muito não só a relação profissional, como as professoras bem comentaram, mas também se a gente quer pensar uma relação de qualidade, uma cidadania plena, como até brinca o poeta Paulo Leminski, ser em totalidade
A relação da inclusão não é só uma mera questão legal, um aporte obrigatório. Além de ser competência, é relação primordial para a cidadania, para a relação de perspectiva integral, humano em totalidade, contempla na relação escolar a tríade acesso, qualidade e permanência na escola, esses 3 pontos. E falando muito brevemente, a gente vai discutir outros pontos, mas dizendo que a minha questão foi quando eu tinha 3, 4 anos, sofri um acidente, trinco da porta, foi direto para o hospital, faz cirurgia. Então, quando eu ingressei na educação básica no primeiro ano, com 6 anos de idade, eu já tinha passado pelo processo. Não preciso usar em si óculos de grau, mas apenas uma complementação, tem cuidados com muita claridade, né? Então, desde que criança, você já está ali, caderno muito próximo ao rosto, né? Escrevendo letra. Então, olha como isso tem todo um impacto, né? E o que nos forma, de fato. Enfim, eu acho que vai ser um debate muito proveitoso e, como bem lembrou os professores aqui presentes e o nosso especialista aqui também que vai comentar sobre isso, não basta apenas mencionar, né? Se a gente ainda dá tanta importância à relação de inclusão, é necessário que haja assim uma revolução, uma mudança. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um imenso prazer. Professora, e quando a gente, de fato, a gente começa a fazer a redação do programa, e aí eu sempre converso com o pessoal durante a semana, e na sexta-feira eu estava conversando lá com a minha secretária, eu falei assim, olha que interessante e que pertinente você falar de um assunto desse momento com pessoas realmente graduadas no assunto. Professora, mas de fato a gente tem que falar sobre o assunto, né? Exatamente. Mas antes eu quero dar um oi especial ao meu aluno, né, egresso, né, o André, e aí nosso aluno ainda do curso de letras. O André é especial, né? O André foi meu aluno, né, em uma disciplina que eu ministrei, mas está sempre conosco na pesquisa, no PIBID. Então, o André é ativo, é participante, e calhou bem a segunda-feira, porque ele sempre te recebe assim, feliz segunda-feira. E é uma feliz segunda-feira estar com você aqui, André, e eu sei que isso vai contribuir muito. Mas vamos começar com a professora Lília, né? Professora Lília, vi que ela tem uma, né, especialidade, atividade motora, e depois ela vai falar algumas novidades também, né, de produção acadêmica. Você falou em mudança, então a gente pode começar perguntando de quais mudanças a inclusão educacional poderá trazer no futuro. E aí você pode já começar com o conceito, e aí a fala é sua, esse tempo é todo seu, professora. Ótima questão. Primeiro eu queria dizer que eu sou uma professora de educação física, primeiramente, formada na Universidade Federal do Paraná. Também fiz a minha especialização na Universidade Federal do Paraná. Trabalhei 28 anos no Instituto Paranaense de Cegos e fui professora de OM no Instituto Paranaense de Cegos. OM quer dizer Orientação e Mobilidade. Eu ensinava pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão, a andarem pelas ruas, a se locomoverem com a bengala ou sem a bengala ou com guia. Então, foi um trabalho muito importante na minha vida, eu aprendi demais, sinto muita saudade, né? Ontem mesmo eu estive lá na festa junina do IPC, é a minha segunda casa e morro de vontade de dar aula de volta, mas eu me aposentei, então agora estou dando aula particular, mas vivo lá no Instituto porque é a minha segunda casa e eu amo estar no meio dos meus ex-alunos e de pessoas que eu aprendo bastante. As mudanças, professora, elas são muitas, porque a inclusão, ela é tão importante, ela é um evento revolucionário, como eu disse, porque a primeira revolução educacional no mundo foi a questão dos faraós, quando eles começaram, no Egito Antigo, né, quando os escribas começaram a dar aula para os filhos de faraós. Eu não vou me ater muito a esse assunto, que é historicamente, mas só para fazer uma ilustração. A segunda revolução educacional no mundo houve com o rei da Prússia,
no século XVIII, mais ou menos 1700 e pouco, onde ele instituiu que a educação sairia do clero, né, sairia da igreja e iria para o Estado, e seria gratuita. Essa é uma grande revolução. E a terceira revolução educacional do mundo, não sou eu que falo, isso está em livros históricos e livros de políticas de inclusão, é a inclusão educacional que nós estamos vivendo no mundo. Por quê? Porque a inclusão, ela vai de encontro a um anseio humano muito grande, que é a diminuição da desigualdade, o respeito à diversidade, o respeito à humanidade, né? A gente está precisando muito desse respeito, dessa troca, né? Eu, por exemplo, fui uma pessoa que estudei com uma criança com deficiência visual, com síndrome de Down na pré-escola. E isso fez toda a diferença para mim. Eu acho que a partir dali, ela foi minha amiga, minha amiguinha, eu tenho várias lembranças dela até hoje, ó, tenho 60 anos, me lembro dela, eu e ela ali na mesinha de escola, conversando, rindo. Então é muito importante que pessoas com deficiência estejam em todos os lugares, porque a questão da convivência é uma questão primordial na questão da inclusão. Não existe inclusão se você não convive com as pessoas com deficiência, ou com as pessoas, com as minorias, né, com os negros, a comunidade LGBTQIA+, e tantas outras minorias, os indígenas. Então, eu acho que a gente tem que ver a inclusão, porque às vezes os professores olham a questão da inclusão e dizem, nossa, mas como é que eu vou fazer com aquela criança, né, cega, ou então outro com uma deficiência mais grave, né? E existe um medo muito grande, mas eu acho que esse medo, ele vem muito da questão das escolas especiais antigas, né? Que existiam aquelas escolas segregadoras, onde a criança ficava ali, não era colocada junto com as outras crianças. E a questão de você ter uma escola inclusiva, onde todos estão juntos, onde todos aprendem juntos e onde todos se conectam nas suas diferenças, é importantíssimo. Só mais uma questão, eu ontem fui na festa junina do Instituto e a minha sobrinha neta tem uma amiguinha, também ela está no jardim, ela tem 5 aninhos, ela tem uma amiga cega na sala, e ela pegou todos os papelzinhos em braille do Correio Elegante e falou, vou levar para minha amiguinha, ela vai adorar. Então, olha a relevância de você estar junto com uma pessoa estudando na mesma sala, com uma pessoa com alguma deficiência ou com alguma questão. Hoje a gente sabe que o bullying é muito grande, só um dado para vocês, uma vez teve uma pesquisa de que a criança gordinha, ela sofria mais bullying do que uma criança com deficiência. Então, veja, a questão do bullying, a inclusão, ela não é só para a pessoa com deficiência, ela é para todo mundo que se sente um pouco diferente e que tem alguma questão que vá desmerecê-lo. Então, às vezes, uma criança obesa sofre muito preconceito. E essa questão são os professores e a escola, a comunidade escolar, que tem que resolver esses problemas. E eu vi que no começo do programa o professor falou sobre família e casa. A gente tem que lembrar que a Constituição prega que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Então, educar para a diversidade também é uma questão familiar, também é uma questão importantíssima. A gente sabe que tem pais que falam, não chega perto daquele menininho, ele tem uma deficiência. Eu conheço muito isso, trabalhei muitos anos com crianças cegas e vi que existia essa questão. É muito legal na fala da professora, porque é fundamental, de fato, porque quando a abertura do programa, quando a gente fala em casa, mas é a desconstrução dessa educação, mesmo que, isso que a professora colocou, é muito interessante, porque como é que nós estamos preparando os nossos filhos para trabalhar com a deficiência? Porque aí a gente está julgando o papel da escola, mas a professora que já está há muito tempo, isso é um papel dos dois sistemas, né, professora? Exatamente. E que, antes de retomar a trajetória da professora,
Que linda trajetória, né, professor Sidney, desse trabalho que é maravilhoso, né, do Instituto. Conheço né, um pouco o trabalho de vocês, do Instituto. Mas falar principalmente o que ela traz, desse contexto histórico, de falar da sociedade, como é que a sociedade se constituiu e quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas que merecem estar, né, na escola, nos espaços e de convivência, se constituindo enquanto cidadão. Vamos para o Wagner, né? Então, o Wagner, né, também tem que contar um pouquinho, porque a professora traz todo um cenário e o Wagner ali... Eu não entendi se o Wagner, acho que você pode depois me corrigir, se você a sua cegueira, você nasceu com a cegueira ou no decorrer disso tudo, mas a professora vai colocar a pergunta, depois eu complemento contigo. É interessante o Wagner, né, aliar também a filosofia à questão da educação especial. Estou querendo ler a tua tese logo, hein, Wagner? Interessante. Então, o Wagner já se apresentou, falou que ele é da área também da filosofia e atua também na instituição, nessa área. Bom, Wagner, o que você entende, então, já que você trabalha na instituição, numa universidade, o que você entende por uma instituição de ensino inclusiva? Acho que podemos começar com essa pergunta, que é bem importante e pode gerar um monte de debates aqui. E aí você vai complementando, Wagner, contando para nós um pouco da sua deficiência. Obrigado pela questão. Enfim, eu acho que uma instituição inclusiva é aquela que leva em conta todas as diferenças, né? A gente sempre procura pensar a acessibilidade como, enfim, algumas pessoas já falaram, a gente ter uma igualdade de condições para fazer as coisas, né? Aí já entra uma das primeiras questões que a gente pode fazer um pouco mais filosóficas, né? Que é um pouco a diferença entre deficiência e diferença, né? Que embora a deficiência seja entendida como uma diferença, ela tem suas peculiaridades, né? A própria Lei Brasileira de Inclusão coloca a deficiência como uma limitação da pessoa que, em interação com as barreiras colocadas pela sociedade, isso já aponta que a deficiência não está exatamente na pessoa, mas na interação dela com a sociedade, né? Ela causa prejuízo. Então, a diferença, se a gente for pensar as diferenças não necessariamente vão causar prejuízo para as pessoas na sua inserção no meio público, enquanto a diferença sim, a deficiência sim, ela causa dificuldade de participação, às vezes dificuldade de aprendizagem, N questões. Então, às vezes a gente pensar a deficiência só como diferença, a gente pode esquecer que para atender pessoas com deficiência a gente precisa de política pública, a gente precisa de instituições que deem atenção para essas singularidades, né? Essas deficiências. Então, uma instituição, hoje em dia, inclusiva, a gente pode pensar que é uma instituição que luta contra as barreiras de acessibilidade, né? Sejam elas barreiras físicas, barreiras de comunicação, né? Barreiras atitudinais, e aí a gente pode dar alguns exemplos. Barreira física é, por exemplo, uma escada na entrada de um edifício, né? Eu costumo dar um exemplo assim, para falar sobre algumas barreiras físicas e atitudinais ao mesmo tempo, né? Se a gente hoje em dia pega vai em qualquer prédio público, né? Enfim, e coloca uma placa na frente desse prédio: proibida a entrada de pessoas negras, ou então proibida a entrada de mulheres, ou sei lá, proibido a entrada de pessoas do público LGBTQIA+, né? Isso vai viralizar, porque as pessoas já entendem como é preconceituoso e discriminatório você eliminar esse público. Mas, no entanto, se num prédio público tem uma escadaria na frente, que para um cadeirante, por exemplo, é a mesma coisa, que não ter, que você proibir a entrada dele do mesmo jeito, a gente ainda não fica indignado, né? A gente ainda não tem
o mesmo tipo de reação. Então, é super importante a gente pensar que uma instituição inclusiva, né, vai levar em conta todos esses aspectos, né, desde do aspecto físico até o aspecto da atitude, ou seja, de a gente pensar, ter atitudes inclusivas, a gente está realmente preocupado com a inclusão, né? Até barreiras comunicacionais, por exemplo, para as pessoas surdas, que é importante um intérprete de Libras, né? Enfim, a gente mesmo que se autodescrevendo no início. Então, tem N barreiras que existem nas instituições, né? Que a gente precisa eliminar essas barreiras, né? Então, as instituições acessíveis, inclusive, são essas que procuram eliminar essas barreiras e conseguem, né? Enfim, tem essa clareza sobre uma ideia de uma educação para todos dentro de um conceito que a gente chama de design universal, que seriam metodologias, espaços que poderiam receber todas as pessoas com deficiência. E aí, Wagner, depois eu vou voltar lá para você, porque você está falando de um espaço, de um ambiente onde, de fato, é constituído dentro da universidade. Mas a gente fala de um cenário de universidade, por exemplo, a Uninter tem um departamento que é o Ciano, que trabalha a questão da educação inclusiva, mas a gente também tem que entender um pouquinho, porque hoje você tem na escola o papel do pedagogo, aí você tem o professor, normalmente você tem aquele tutor, mas eu pude trabalhar em um outro programa que a gente tem que entender qual é o papel dessa escola, né? A inclusão, ela tem que nascer do corpo docente, né, professora? Tem que, por exemplo, hoje a gente sabe que uma criança com condições motoras, o papel do professor de educação física, juntamente com esta sala de aula, ele consegue agregar esta inclusão de uma forma através da disciplina de educação física. Ou você tem um professor que trabalha as disciplinas da questão contextualizar, muito bem colocada ali pela professora, para a professora Lília, a questão histórica. Então você trabalha essa inclusão de várias áreas, não é o professor específico, o tutor, mas a escola como um todo. Este professor, o professor inclusivo não é o professor, é a instituição que tem que ser inclusiva, né, professor? Exato, o Wagner colocou muito bem essa diferença, né, da diversidade, da diferença e da deficiência. E coloca muito bem quando ele fala, começa como? Pela atitude. Né? Então, uma instituição inclusiva, ela começa pelo acolhimento. Atendendo uma legislação, a obrigatoriedade de matrícula, de toda criança, de todo adolescente deficiente, todo adulto, mas ela também tem que acolher, ela tem que atender muito bem e ela tem que fazer esse trabalho coletivo. Então, não é só pensar o projeto político-pedagógico, que é constituído coletivamente, mas eu tenho que pensar nas ações inclusivas, ações afirmativas, de que forma eu vou incluir. Então, começa lá na entrada, né, na matrícula, na secretaria, quando esses pais, quando a família chega para fazer essa matrícula. A inclusão começa ali. Então, essa é uma questão de atitude, né? Ô André, aí você pega uma experiência aí da professora Lília, com uma bagagem, já inclusive escrevendo livro sobre o assunto, daqui a pouco ela vai falar do livro dela, tem todo o histórico que a professora disse assim, eu estou aposentada, mas a minha família é aquele espaço. Aí você tem o Wagner que com todas as suas dificuldades, hoje é um professor de destaque, está referenciando todo o seu processo. E, de fato, ali no meio acadêmico, ele responde e dita porque ele está lá. Aí você, um menino com 22 anos, já fez uma graduação, está na sua segunda graduação e, de fato, você fala e está sempre querendo discutir. O que levou o André a querer saber mais? Isso foi um problema com relação à sociedade ou, em algum momento, você percebeu que você não era ouvido ou faltou espaço para você, em algum momento da sua vida, com a sua deficiência, precisava fazer a diferença?
Perfeito, professor. Vamos lá. Primeiro, olha quanta experiência rica a gente tem aqui hoje, né? Não só pela relação da docência, a experiência própria, né? O Wagner também comentou disso, na pele, na íntegra, né? Em loco, e tem uma relação institucional, né? Como que a gente fornece apoio? Eu quero também só aproveitar, então, para responder a questão, contextualizar que o pedagogo, os professores em geral, a gente, como comentou, é um ato não só revolucionário, o professor bem lembrou, significativo, mas que promove a transformação. Só que para que isso ocorra, isso tem que ter insumos, mecanismos, e que não só a sociedade, políticas públicas, a instituição como um todo, mas então que se dê tempo para esse futuro professor pensar sobre isso. Porque também a gente tem uma carga horária muitas vezes sobrecarregada de atividades, não só dentro da escola, extracurriculares, tem que dar conta de muita coisa, e eu não estou aqui querendo justificar o ato não inclusivo. Pelo contrário, ele tem que se realizar, mas tem que ser viável. Isso tem que ser discutido desde a formação inicial desse professor, no caso de graduação, até antes, né, o magistério, muitas pessoas fizeram, até pós-doutorado, como o Wagner bem coloca, e eu também estou muito curioso para ler essa tese, rapaz, meu Deus, que legal. E respondendo a pergunta agora diretamente, entendendo que há esse contexto, eu confesso que eu fui muito privilegiado no sentido de apoio familiar. Minha mãe, meus pais, assim, em geral, sempre deram muito suporte, confiança, diálogo, incentivo. Então, eu tive esse contexto, os meus professores de educação básica tiveram esse olhar, mas eu vou confessar que você tem, a partir de um certo momento, para mim foi mais do 5º ano para o 6º ano na educação básica, você percebe assim, ok, eu sou diferente. Aí, muito legal o que o Wagner falou, né, entre a diferença, a questão de inclusão, como esses processos se complementam com as suas especificidades. E a partir desse momento, eu falei, olha a relação, eu preciso ter o caderno, como eu falei anteriormente, mais próximo a mim. Eu tenho que estar na frente da sala. No caso, eu tenho uma visão monocular. Eu não enxergo, a única questão que interfere, né, com a questão da minha visão é a visão periférica, propriamente, né, um pouco mais limitada, mas pensando até em a locomoção, como que você vai pensar aquilo, como que você vai realizar determinadas atividades. Por exemplo, dá um exemplo que me marcou. O professor do 8º ano de artes foi fazer um óculos 3D. As lentes do óculos 3D, vermelho e azul, né, o material em si, né, para dar aquele efeito, para produzir a sensação, né, é um em cada olho, porque o nosso olho passa, ele codifica, né, a questão e proporciona aquela experiência imersiva. Todo mundo era uma atividade avaliativa, realizamos. Comigo não funcionou. Olha o choque. E aí você tem que, mas isso não funciona. Não, a gente tem que colocar junto, você tem que pensar em outro processo para realizar isso. Então, assim, percebo que para mim foi um pouco o fato pessoal, né, que da minha vivência pessoal, assim, institucional, com a escola, amigos e tudo. Sempre tive pessoas que me apoiaram, mas você separa, opa, eu sou diferente em algo. E como mudança da sociedade como um todo. A gente tem que perpassar a relação do acesso, qualidade e permanência, não só na escola, mas para a formação cidadã. E isso me impulsionou tanto a relação da docência, então você estar diante do outro, né, auxiliando esses alunos, os professores comentaram a relação da tutoria, o professor em sala de aula ter esse suporte, e até como desenvolvimento de experiência profissional. Olha como que eu vou lidar com isso, os planejamentos. E nisso eu quero dar 2 destaques aqui. Primeiro, ao programa, não só ao CIAN que tem aqui na Uninter, mas dentro da área institucional, uma área voltada para pensar a inclusão. E o outro também é o destaque do programa PIBID. Eu comecei em 2019, já na graduação com esse programa, que é programa institucional, né, de formação de professores, né, a docência, incentiva a docência. Você vai na escola e você tem a oportunidade de estudar participar de eventos, ter um estudo teórico mais aprofundado, uma relação da escola na sua concreticidade, né? De fato, o chão da escola. Eu acompanhei um menino de inclusão que é transtorno opositor TOD, né? Transtorno opositor desafiante. E aí eu tive toda uma experiência com ele, ele era medicado, então tem todo um outro tratamento. E muitas vezes o ambiente escolar não está preparado, infraestruturas, materiais. E dentro do próprio programa PIBID, discutindo isso com os coordenadores e pensando a relação de como promover essa melhora nesse ambiente institucional, educacional, e pensando a relação integral, formação humana, cara, por necessidade e por dever e compromisso ético, né? Para encerrar,
eu tive a oportunidade de discutir bases teóricas junto ao programa PIBID. Os professores me auxiliaram muito nesse processo. E através disso, para encerrar, eu decidi, terminando a graduação, falar: isso é uma necessidade não só minha, mas da sociedade como um todo. E aí eu entrei na pós-graduação de Educação Especial e venho desenvolvendo cada vez mais esse aprofundamento. Então, é necessária mudança. E é o que nos move, o que nos modifica, o que nos transforma. É isso. Muito bem, né, professora? Muito bem. Um jovem com uma bagagem aí. É. E aí, André, a gente tem que pegar sempre, a gente fala egresso da instituição, mas você pegar a professora Lília aí, uma egressa, o professor Wagner aí, com uma bagagem, a gente tem que olhar a tese deles lá e estudar um pouquinho mais. A professora já vai falar do livro dela também, né, professora? Vai, a professora, vamos dar esse tempo, professora, que eu estou curiosa aqui. E escutar o André é um orgulho, né, nosso, de professores. Ele está conosco ainda na pesquisa, que bom. E o André é referência para os outros colegas dele, ele é muito inclusivo. O André é inclusivo. André, obrigada por sua fala. Então, volto agora para a professora Lília. Professora Lília, vamos lá para a formação de professores, não dá tempo, né? Qual a relevância de professores especializados para o trabalho educacional na perspectiva inclusiva, professora? Professora Jucimara, essa questão é muito importante. Vamos dissecar um pouquinho? Vamos lá. Vamos falar de educação do ensino regular, né? A política de inclusão, a política educacional, de educação especial, na perspectiva inclusiva, sempre colocou e fundamentou a questão da criança com deficiência, preferencialmente, está na lei, ir para o ensino regular. Mas o que a gente não pode esquecer é que essa criança com deficiência, ela tem direito de ter o atendimento educacional especializado, certo? Então, por exemplo, uma criança cega, ela vai estudar de manhã no ensino regular, junto com todos os seus coleguinhas, com deficiência, sem deficiência, com alguma questão, então ela tem que estar no ensino regular. Mas ela tem o direito e os pais têm o dever de matriculá-la também no ensino especial, porque ela precisa de algumas especificidades, como, por exemplo, o ensino do Braille, como, por exemplo, o ensino do Soroban, atividades de orientação à mobilidade, outras atividades afins que vão promover nessa criança as questões do potencial dela, né? Então, por exemplo, lá no Instituto a gente sempre teve futebol de 5, e o Thiago, por exemplo, que hoje é medalha de ouro nas Paralimpíadas, né? No futebol de 5, ele sempre jogou futebol de 5 no Instituto, mas ele fazia ensino regular. Então é importante isso. E se a gente vai pensar em formação de professores, eu digo para vocês que não dá para o professor ficar esperando muito do Estado. Eu acho que o professor ele tem que realmente entender que é a partir dele que vai surgir as capacitações e formações, porque hoje a gente tem ainda um Estado que ele tem um pouco ele ainda é um pouco mínimo nessa questão da educação e de formação. A gente não está com um Estado grande para fazer formações e tal. Tanto que no Paraná inteiro a gente tem pouquíssimos professores de orientação à mobilidade, que é a área que eu trabalho. Eu soube que em Foz do Iguaçu não tem professor de orientação à mobilidade. Isso é um absurdo, né? Então, assim, a gente também tem que procurar. E vocês sabem por que eu escrevi meu livro? Porque eu trabalhava com crianças cegas, né? Ou com baixa visão. E eu comecei a receber adultos com cegueira. E eu não sabia nada sobre isso. Eu não sabia como lidar com essa questão do luto, da perda. E eu tive que estudar, gente. Eu tive que ir atrás. E aí, estudando, indo atrás, conversando com psicólogos, lendo muita filosofia, eu falei, quando eu comecei a pensar em me aposentar, já estava chegando perto da hora de fazer isso, eu falei, não, tem que deixar um relato disso que eu vivi, disso que eu aprendi, porque eu vejo que isso é muito pouco falado. Então, eu escrevi um livro chamado Fiquei Cego e Agora, né? Como transformar dor em possibilidade, angústia em desafio. E esse livro, gente, só para vocês, para ver a coincidência, estou pondo aqui bem na tela, né? Eu Fiquei Cego Agora, é um livro de capa verde, tem 2 círculos, um amarelo e um círculo preto, as letras são em preto, Fiquei Cego Agora,
Como Transformar Dor em Possibilidade, Angústia em Desafio, Lília Merege Biglia. Esse livro tem 14 capítulos, e o capítulo de educação eu queria falar de uma universidade inclusiva e tal. E vocês sabem que a cereja do bolo do capítulo Educação é o Ciane, da Uninter. Eu falo muito do Ciane, conto histórias do Ciane, conto histórias da Uninter, né? São muito legais. Eu não vou falar agora, porque eu acho que vocês vão... Eu estou querendo que vocês leiam, tá? Mas a Uninter está no meu livro, tem páginas e páginas que eu conto coisas interessantíssimas que a professora Leomar Marquezine, minha grande amiga, me passou, me contou, e o livro, o capítulo Educação fala muito da questão de inclusão, dessa questão que eu contei para vocês da revolução, né, da terceira revolução. Eu falo muito da questão da inclusão na universidade, quais os passos que a universidade tem que ter, quais as características dos professores e tudo. Só que eu ainda acho, gente, que formação de professor, ela tem muito a ver com a nossa questão pessoal mesmo, sabe? De você ir atrás, né? Por exemplo, quando eu me formei, que eu comecei a fazer cursos e tal, tinha um monte de cursos de orientação à mobilidade que o Estado oferecia. Hoje, faz uns 10 anos que eu não vejo mais esse curso, entendeu? É uma coisa muito específica, claro. Você vai ensinar uma pessoa cega a se locomover, mas tem um monte de pessoas cegas que precisam ser ensinadas. Então, assim... as pessoas sempre vêm me perguntar, professora, onde é que tem um curso de OM para a gente fazer? Então, existe uma defasagem muito grande nessa formação, principalmente falando nessa questão da área da deficiência visual. Das outras áreas eu não posso falar porque eu não sei, mas professor de OM, no livro até eu brinco, né, que o meu filho até um dia falou essa frase, eu achei muito legal, ele falou, mãe, tem mais ex-BBB que professor de orientação à mobilidade no Brasil. E é verdade, gente. A gente tem uma demanda enorme e a gente tem pouco profissional para trabalhar com essas especificidades. E sabe o que é legal, professora? Quando a professora traz esse número, a professora fala lá da área da professora Leomar. A professora Leomar já teve mais de 5 mil alunos assistidos, que sempre trabalham a questão da inclusão dentro da universidade. Então, é um papel brilhante. Eu não sei se a professora teve a oportunidade de estar no programa da professora Leomar, que ela trabalha bastante a questão dessa inclusão. Se a professora não esteve, já fica aqui o convite. Eu alinho isso bem lá com a professora Leomar e dizer que o espaço é democrático, mas nem sempre a gente consegue falar tudo o que a gente queria, né? Nós vamos, num outro momento, a gente vai querer falar um pouquinho mais sobre o seu livro, tá, professora? Professora Jucimara. Certamente, né? Acho muito especial. E o trabalho que a professora Leomar desenvolve aqui, a gente acompanha sempre o Ciane. Acho que vamos para o Wagner agora para fazer a última pergunta a ele. Nosso tempo está se esgotando, né? Então, vai para o Wagner. Wagner, a partir de toda essa fala de vocês, da professora Lília, do André, como formar professores, então, preparados para atuar de modo inclusivo nas instituições, Wagner? Enfim, juntando tudo isso que a gente está falando, como você bem pontuou, eu acho que é uma questão de transformação cultural, né? A questão da acessibilidade. Então, a gente precisa lentamente ir fazendo a nossa cultura entender que a inclusão, a acessibilidade é uma questão cultural. Acho que tem o papel do Estado, tem o papel individual de cada um, e a gente vai construindo isso aos poucos, né? Ter matérias dentro da universidade, dentro das universidades, que falem sobre inclusão, que essas matérias sejam obrigatórias no curso. Por exemplo, num curso de engenharia, ter uma matéria sobre acessibilidade, sobre inclusão. Em todos os cursos de licenciatura, né? Eu vejo que na Universidade Federal, há algum tempo atrás, se tornou-se obrigatório, em todas as licenciaturas, ter uma formação, uma matéria de Libras, da Língua Brasileira de Sinais, né? Então, a gente ter as pessoas com deficiência ocupando os espaços, né? A gente ter pedagogos formados também, matéria de acessibilidade dentro desses cursos, né? Ter o interesse de cada um. Se por acaso não teve, vai precisar lidar com essas pessoas durante
a vida profissional, né? Não terceirizar a responsabilidade apenas, né? A gente, às vezes, tem isso, né? A gente percebe, não tive formação, então não sei como atender uma pessoa com deficiência. É importante a gente entender que a educação é responsabilidade do Estado e das famílias, né? Então é responsabilidade de todo mundo, né? A partir da própria Lei Brasileira de Inclusão, a gente entende que a deficiência não está diretamente na pessoa, né? Não é a pessoa que tem deficiência, é a interação da alimentação daquela pessoa com a sociedade que constrói a deficiência. Então, se a deficiência existe, é porque existe um mundo que é contra a pessoa com deficiência, né? Que é, enfim, capacitista, preconceituoso, que não leva em conta as especificidades da pessoa com deficiência. Então, essa transformação cultural e essa clareza, essa consciência que ter um mundo mais inclusivo é responsabilidade de todos, né? Dos gestores, dos professores, dos diretores, né? Das famílias. Ter essa clareza que as pessoas com deficiência não são melhores nem piores que ninguém e têm o direito de ter acesso às mesmas condições. Você sabe que é um ponto bem interessante na nossa conversa, e aí o tema do programa Competência e Empregabilidade, e a gente sempre fala, e eu gosto muito, quando a gente começou a debater aqui, a questão de fato de você colocar esse profissional, porque a questão da deficiência, quando a gente trabalha as questões do direito garantido, é para você formar profissionais para o futuro. E quando a gente pega ali 4.700, quase 5.000 alunos que passaram por um processo de graduação dentro da universidade, estou falando no caso do Centro Universitário Olímpico, e eu hoje estudo muito a questão da empregabilidade, professora, é a questão do profissional no mercado de trabalho, e eu fico muito feliz porque dentro de uma área que a gente trabalha, que a gente sobe as vagas, antigamente você estudava as questões das cotas, cota para cumprir uma obrigatoriedade lá do Ministério do Trabalho. E hoje você traz profissionais. Existe, por exemplo, uma plataforma de empregabilidade que se chama PCD Online. Quando você entra dentro dessa plataforma, você vê assim a oferta. Hoje você tem lá pessoas com deficiência ocupando cargas de gerente. Então você vê o número de vagas de emprego. Não é mais a cota, como eu disse, é as competências. Este programa é tão bom que falta espaço, né? Falta tempo para a gente começar a discutir. Eu acho que a gente, no outro momento, a gente vai poder se aprofundar, mas infelizmente o nosso programa está chegando nos momentos finais. Então eu gostaria de começar ali com o André para fazer suas considerações e dizer que educação inclusiva faz parte, é cultural e é necessário. Perfeito, professor. E olha, mais uma vez, gratidão imensa pelo convite. Que a relação profissional, cultural, parte tanto do indivíduo, o Estado ainda realmente não está presente, tem que muitas vezes você correr por si só, mas isso vai dando experiência de vida. E até o ponto que você promova a transformação em si e no outro, né? Como o Wagner muito bem pontuou, excelente. Se existe a relação de deficiência, é porque tem um outro mundo à parte, entre aspas, né, à parte, contra essa questão, contra no sentido de que, ou por não conhecer de fato algum preconceito, como a professora Helena também falou, né, abordou tanto isso na carreira escolar, pais, não se misture tudo. Então, você tem uma relação não só sociocultural, né, no âmbito, seja da vida privada, da relação profissional, mas até como perspectiva de vida e de mudança. A grande pergunta que a professora Jucimara abordou no início da sua fala é: que profissionais e que pessoas nós queremos ser e nós queremos formar? Partindo de uma resposta que contemple a diversidade, a criticidade, o pensar no outro, porque eu acho que muitas vezes ocorre, infelizmente, uma separação, o eu e o outro é o distante, é o diferente, é o que tem determinadas características que eu possuo, que eu não possuo. Então, você pensar a diversidade, a relação cultural, uma formação com contexto, significado e intenção, tanto institucional quanto da própria pessoa, do meio familiar,
Eu acho que são, sim, premissas de mudança e acho que a gente está no caminho certo. Se a gente tem debates como esse aqui, é sinal de que as coisas estão caminhando. Talvez lentamente, mas estão caminhando para melhor. Então, meu muito obrigado a todos, de verdade, e que seja, sim, uma feliz segunda. Será? Obrigado. Ô, professora Lília, antes da sua fala final, eu gostaria que a professora falasse também aonde que os nossos professora, como esse programa é a nível nacional, como é que a pessoa pode comprar o seu livro, professora? Ok, ótimo. Então, o meu livro físico é comigo mesmo, que a pessoa pode comprar. Eu vou passar o meu telefone, né? Meu WhatsApp, e aí a pessoa pode fazer contato comigo, que é o 041 99893 6885. O meu livro, quem segue agora, ele vai realmente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas ele vai dar uma espécie de formação para aquele professor que precisa entender mais sobre a questão da cegueira e da baixa visão. E todas as questões de inclusão. Então, meu livro tem o capítulo da educação, do trabalho, da educação física, do Braille. Eu conto a história de Luiz Braille, que foi tão agradável escrever sobre isso. Então, o meu livro ele serve mesmo como como se fosse uma parte ali de uma formação mesmo específica da área visual. Eu queria terminar falando que a gente está aqui num papo tão gostoso, né? Difícil até da gente terminar, mas assim, aqui a gente viveu a transformação na realidade, porque tem o André, né? E tem o Wagner aqui falando de coisas tão importantes e tão bem, com uma fala tão maravilhosa, né? Com tanta sabedoria, com tanta qualidade. Eu acho que é até redundante a gente falar que a inclusão é necessária, né? Porque eles dois estão mostrando aí para a gente que ela é fundamental. Né, a professora Jucimara também, ali, né, uma pessoa que a gente vê que é excelente, você como apresentador também entendendo essa questão do trabalho, da competência, né? Então, estou muito feliz e é isso aí, que a inclusão seja mesmo um modo de transformar nossa sociedade numa sociedade mais humana e menos desigual. Ô Wagner, você vai fazer suas considerações finais e uma coisa que me deixa um pouco triste é que a gente debate dentro da academia, a gente debate nos nossos modelos de negócio, mas a gente não tem de fato um mercado publicitário que vem aí fazer no dia a dia a discussão, porque hoje você pega alguns movimentos, ele é específico, voltado para alguns movimentos, porque aquela sociedade se organizou e cobra. Hoje, por exemplo, a gente tem ali 3 modelos de bengala, que é para cegueira, e muitas vezes as pessoas não entendem isso na rua, que nós temos a branca, a verde e acho que a vermelha. Mas é assim, então a gente falta espaço publicitário para a gente discutir essa educação inclusiva. Mas não temos tempo para isso, a gente vai voltar num próximo programa. Prometo para vocês, para os nossos alunos, que a gente ainda vai voltar a falar mais sobre isso. Wagner, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer pelo convite, de novo, por estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Recomendar o livro da Lilian, que é muito bom, eu já li. É muito bom. E, enfim, deixar essa mensagem para que, enfim, a gente tenha essa sensibilidade de sempre lembrar das pessoas com deficiência na nossa trajetória profissional, né? Seja lá qual for a nossa formação, seja de licenciado, seja de engenheiro, de trabalhar com publicidade, pautas visuais, com audiovisual, que a gente sempre se lembre que tem pessoas com deficiência que a gente tem que atender e que o mundo está aí para todo mundo e a gente tem o direito e o dever de ser acessível, né? E ter acessibilidade em todos os ambientes. E aí, para fechar, a professora Jucimara, que sempre tem o seu papel ali enquanto educadora, mas a gente traz um programa, mas a professora ainda bem tem lá uma sala de aula formando profissionais e o debate ele é constante dentro dessa formação. Professora Jucimara, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. É um debate, como eu digo, contínuo, né? E necessário.
Mas eu convido a todos vocês, venham para o Uninter fazer formação de professores, a pedagogia, nós temos a educação especial e, como o André falou, né, trabalhando sempre a formação de professores na perspectiva inclusiva. E não vou me deter mais, porque a fala foi muito boa de todos eles, né? Então acho que eu também concordo com você, temos que voltar a falar do livro da professora e falar dessas questões muitas vezes. Né? Muito obrigada, professor. Obrigado, nossos telespectadores. Obrigado ao corpo técnico desse programa. Se você não viu esse programa, não esqueça. YouTube, Facebook da Escola Superior de Educação, vai lá, está disponível esse programa. Termino aqui Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima segunda-feira.